Ludmila, é um prazer recebê-la aqui. Afinal de contas, congelamento de óvulos é uma realidade extremamente atual e muito comum nos dias de hoje, né? Boa tarde. Sim, boa tarde, Sara. Boa tarde a todo mundo. Queria agradecer o convite, fiquei muito lisonjeada. Imagina. E é um tema muito interessante porque hoje em dia, né, Sara, qual que é o objetivo do congelamento de óvulos? A gente preservar a fertilidade feminina para que num momento mais oportuno a mulher possa engravidar. Então, infelizmente, né, nós temos datas de validade para essa produção de óvulos, né? Na verdade, a gente já nasce com uma quantidade de óvulos, então fica bastante comprometida essa questão de ter filhos mais tarde. Então, tem mulheres que tentam e, infelizmente, não conseguem. Não conseguem mais. Qual que seria a idade ideal para a mulher engravidar? Sara, é uma pergunta biologicamente falando, tá, gente? Porque eu engravidei super tarde. Não quero estimular aí a gravidez precoce de forma alguma. Mas biologicamente falando, gente, é dos 25 aos 32 anos de idade. Dos 25, dos 25 aos 32. Porque nós, mulheres, nós não nascemos com a fábrica de ovos. Os homens nasceram com a fábrica de espermatozoides, né? Que são os testículos. A mulher não, ela nasceu com um armazém. Então, ela já tem uma quantidade de óvulos. A gente nasce? A gente nasce com uma quantidade pré-determinada. Então, posteriormente, depois que a gente começa a menstruar, depois que acontece a menarca, vai acabando. Sério? Triste, sério. Que triste. E a gente não só perde, gente, em quantidade, mas também em qualidade desse óvulo. Então, são óvulos que são mais velhos, né? Então, existe um risco maior de uma mulher com mais idade, de evoluir para um aborto, de evoluir com alguma síndrome, né? Esse bebê. E a gente tem uma média de quantos óvulos a gente tem durante a vida? São bilhões. Bilhões? Bilhões. Só que, infelizmente, a cada ovulação, ainda que não ocorra, por exemplo, em mulheres que estão usando pílula, milhões são perdidos, vários são chamados, recrutados, mas apenas não é liberado. Apenas não é ovulado para quem está usando anticoncepcional. Então, que é um mito, na verdade. Eu ia te perguntar exatamente isso. Eu falei assim, então, por exemplo, eu não tomo anticoncepcional. Então, eu tomo tanto os meus óvulos todo mês. Ou quem toma também está acontecendo isso? Também. Ah, então tô mais tranquila. Ufa. Também, gente. Ufa. A gente não consegue. Tô mais tranquila. A gente não tem mecanismos para poupar. Não existe. Não existe. Então, realmente é um mito. Você toma anticoncepcional para você preservar os seus óvulos. Não existe isso. Não. Então, esse é um mito de vou usar anticoncepcional para preservar a minha fertilidade. Completamente mito. E outro mito também é o oposto. De que mulheres que estão utilizando há muito tempo anticoncepcional não conseguem engravidar. Não tem nada a ver. Nada a ver. Tá. Doutora, então tá. Eu tenho várias amigas que fizeram congelamento de óvulos. Eu conheço muitas pessoas que fazem, às vezes novas, porque falam assim, olha, eu não casei, não encontrei ninguém, mas eu quero ser mãe, mas eu também não quero agora. Tá terminando, às vezes, um mestrado, vai entrar no doutorado, ou não é o momento. Tem uma idade ideal para congelar o óvulo? Teria que ser entre essa idade de 25 e 32? Na verdade, a gente recomenda, o congelamento de óvulos, gente, pode acontecer em qualquer momento, em qualquer idade, né, antes dos 40 anos. Mas, idealmente, até os 35. Por quê? Com 35 anos, existe uma queda bastante acentuada da quantidade e da qualidade desses óvulos. Então, antes dos 35 anos é o ideal. Tá. Deixa eu dar um recadinho pro pessoal de casa, a gente já vai continuar conversando. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar pelo Facebook, Rebequinha perguntar, pode tirar sua dúvida pelo Facebook, tá bom? Gente, doutora Ludmila, então vamos voltar. Eu sei que a gente tem algumas fotos aqui, queria que você explicasse um pouquinho pra gente o que é isso aqui que a gente trouxe. Coloca aí pra gente essas fotos, vamos ver então, pra gente poder entender. O que é isso? Ah, bacana, gente. Então aí, nessa foto a gente tem como que acontece a captação de óvulos propriamente dita. Tá. Então, a gente faz uma estimulação ovariana, né? Por quê? Porque todos os meses, teoricamente, a gente ovula um óvulo só. Então, a gente faz uma estimulação ovariana para que a gente tenha vários óvulos. Se puder voltar à imagem anterior. E aí, a gente faz a captação dos óvulos, tá? Volta pra gente na outra imagem, gente. Dá pra voltar? Tá lá. Isso. Então, aqui a gente tem os ovários, olha, ali do lado do útero, que é esse mais vermelhinho, tá? E a gente tem os ovários que são... Tá parecendo um cachinho de uva. Um cachinho de uva laranjadinha ali, ó. Isso. Então, eles ficam pesadinhos, mais gordinhos, eles descem, ficam bem próximos à vagina. Tá. E com uma sedação, a gente faz o que a gente chama de captação oocytária. A gente punciona, a gente perfura a casinha do óvulo, que a gente chama de folículo, na expectativa de que nessa aspiração
gestação, o óvulo venha junto. E acontece de vir? Acontece. Esse é o objetivo. E a gente pega um óvulo ou vários óvulos? Vários. A gente adora óvulo, então... Todos que nós tivermos, a gente vai captar, a gente vai... E isso é congelado? Isso é avaliado para ver se eles são maduros, porque tem isso também. Ah, não acredito. Sim. Já aconteceu de repente você fazer essa... Como é que fala? É para pegar esse óvulo? Captação. Essa captação de óvulo e eles não estarem maduros o suficientes? Às vezes nem todos estão maduros, né? Porque às vezes um cresce mais rápido que o outro, então existe essa possibilidade. Mas toda a técnica da reprodução assistida, ela serve para isso. Existem protocolos específicos para que a gente tenha uma perda muito pequena. Aí de óvulos então imaturos. É indolor para a mulher que vai fazer essa captação do óvulo para congelamento? Indolor, porque ela está sedada. É feito em hospital ou é na clínica? Tem nas clínicas de reprodução assistida, que geralmente estão fora de hospitais. Tá. Mas a gente faz com sedação, bem tranquilo, faz a captação. Esses óvulos, eles são avaliados pela embriologista. Se são maduros, eles são congelados. Ok. E daí, até quanto tempo que a gente pode guardar, congelar os nossos óvulos? Sara, o tempo, né? Tudo é regulamentado pela vigilância, pelo Conselho Federal de Medicina. Então, a gente tem óvulos aí de pessoas que deixaram lá já há mais de 10 anos. Tá? Já tem bebê nascido vivo com óvulos de mais de 10 anos. Tá? Habitualmente, a gente sugere 5 anos. Mas porque é uma técnica mais recente, chamada vitrificação do óvulo, né? Vitrificação ocitária. Então, a gente sugere 5 anos. Mas se passar, claro, tá lá, né? Sua reserva tá lá, é o seu banco. Dúvidas. Esse óvulo, tá? Que foi capturado aí, como você falou. Ele vai ser congelado e tudo mais. Se de repente eu não puder ter o filho, eu posso colocar numa barriga de aluguel? Isso é feito? É assim também? É possível, isso se chama útero de substituição. No entanto, gente, muita gente confunde. Porque assim, útero de substituição tem que ser em pessoas próximas, parentes até 3º grau. Por quê? Porque o filho é seu. Então, você não pode envolver monetização dessa relação, né? É uma ajuda que algum familiar, né, alguma familiar concede para que você consiga ter seu filho. Eu tenho um caso aqui em Londrina, na verdade, que ela não poderia engravidar, então fez realmente essa captura do óvulo, congelou e depois para a cunhada ou para a irmã, não sei. E foi feito isso. Isso é muito comum, isso acontece mesmo. Isso é bastante comum, isso acontece. E é uma prova de amor linda, né? Nossa, incrível. Você emprestar a sua barriga para gerar um ser que vai ser para uma pessoa que você ama tanto. Exato. Você sentir tudo isso, que né? lindo, Passar né? Tudo isso é incrível. Maravilhoso. É incrível. Você continua aqui com a gente pra gente continuar conversando? Como rende o nosso assunto, hein? Pois é. Meu Deus do céu, como rende esse assunto. Ó, Edmila, vamos continuar falando? Vamos lá. Tem gente que já está perguntando. Tenho 35 anos e eu ainda não fui mãe. Posso congelar os meus óvulos? Deve. Não é pode, é deve, gente. Por quê? Congelar os óvulos, isso a gente chama de preservação social da fertilidade. Então, você preservar a sua fertilidade para um momento que seja mais oportuno, talvez você não esteja casada, talvez o relacionamento não está indo muito bem. Então, te dá a possibilidade de fazer escolhas com tranquilidade. Porque muitas vezes, Sara, eu acho que alguém aí vai se identificar, às vezes a gente está namorando, às vezes alguma pessoa, né? Um rapaz há algum tempo, mas o relacionamento não está indo bem. Né? E a idade está avançando, você nem casa, nem tem coragem de largar. Por quê? Porque você pensa, nossa, o que eu vou fazer? Né? Já estou com 33, 34 anos, até eu conhecer alguém, casar. Então, congelar os óvulos te dá essa possibilidade. Então, se tiver como, por favor, congele. No meu caso, por exemplo, vou fazer 41 anos esse ano. Eu engravidei mais tarde, tive com 35 anos, tive o Benjamin com 36. E eu ainda tenho vontade de ter filho, só que eu já vou fazer 41. Nesse caso, já nem mais é recomendado congelar óvulos. O que eu faço? O ideal seria... Adota. Adota. O ideal, Sara, assim, o que te impediria hoje de ter outro filho, né? Então, é isso que a gente às vezes tem que pensar. Agora não tem condições, não dá. Agora não dá, né? Então, a gente poderia fazer... a parte paterna. Entendi. Então, a gente poderia congelar. É uma possibilidade. É claro que, assim, a gente tem que ter o entendimento de que a gente pode tentar, né? Mas com o avançar da idade, já que você, né, comentou com a gente, eu posso ser bastante tranquila em falar. Sim. Que a quantidade de óvulos às vezes vai ser
bastante pequena. Às vezes a gente não vai conseguir captar óvulos, às vezes a gente vai ter um óvulo de uma qualidade um pouco pior. Então, é isso que a pessoa que está tentando preservar a fertilidade tem que pensar. Então, fazer isso o quanto antes. O quanto antes. Melhor. O quanto antes, melhor. Mas ainda no meu caso, por exemplo. Tô dando esse exemplo porque eu tenho certeza que deve ter gente também na mesma situação que Com eu, tá, certeza. gente? Assim, eu ainda quero ter filho, eu ainda penso nisso, mas eu já tenho 40 e poucos anos. E agora? Já passei da hora até de congelar. É melhor congelar agora do que deixar para mais para frente. Com certeza. Quanto mais tempo passa... Quanto mais tempo passa, a gente está lutando contra o relógio. Então, quanto antes, ou caso você perceba que o relacionamento não vai evoluir, ou que você quer ter... Às vezes, gente, que, né, a mulher de hoje que trabalha fora, né, que estuda, que faz mestrado, doutorado, que consegue empregos bastante bacanas, às vezes não é o momento de você ter filho. Então, às vezes, isso acontece com que idade? Às vezes 35, 36 anos, mas você tem pretensão de ter 3 filhos. Então, se você tem pretensão de ter 3 filhos, ou você começa antes, ou você congela para que você tenha os seus 3 filhos. Eu tinha pretensão, parei no 1 já faz alguns anos. Mas tudo bem. Mas a vontadinha A vontade fica. ainda existe, a vontade ainda tem. Eu sempre falo assim, eu não queria ter só um, quero ter mais um. Mas é complicado isso, né? É delicado isso. Doutora, existe algum exame, algum teste que a gente tem que fazer? Será que eu sou a pessoa adequada para congelar óvulo ou não? Ou não tem isso? Toda mulher pode congelar os óvulos? Toda mulher pode congelar. O que a gente tem de avaliação antes do congelamento, gente, é a avaliação da reserva ovariana. É de como que anda a sua reserva. Porque muitas vezes, Sara, eu tenho muitas pacientes assim, às vezes estão com 34 anos, mas o ovário já está falindo. Tem isso? Tem. Mas por quê? É uma questão genética. Tem muita relação com a idade em que a mãe, as tias entraram na menopausa. Mas algumas mulheres estão, às vezes, com 35 anos, que a gente, né, considera uma mulher extremamente jovem, mas que já não conseguem ter filhos com os óvulos próprios. Então, gente, fazer uma avaliação da reserva ovariana com o seu ginecologista é fundamental para que você tenha tranquilidade para daqui a alguns anos. Uma pergunta bem leiga, tá? Que eu acredito que às vezes as mulheres também tenham essa pergunta. Quando a gente faz esse congelamento de óvulos, através disso, eu consigo avaliar a qualidade, né, a saúde do meu óvulo, mas é onde você entra aí na fertilização in vitro. Eu poderia fazer a fertilização in vitro também, depois desse congelamento de óvulos, né? Isso. Na verdade, Sara, após o congelamento, gente, a gente só consegue obter o embrião com a fertilização in vitro. Tá? Então, congelou, vai passar pelo processo de descongelamento e ele foi manipulado de tal forma, esse óvulo, que a gente não consegue uma gestação natural com esse óvulo ainda, tá? Não? Não, tem que ser uma... Só através da fertilização? Somente através da fertilização, tá? Que não é mais tão complicado igual, né, a gente via anteriormente. Depois que se formou o embrião, ou seja, depois que conseguiu juntar as duas sementinhas, gente, a gente pode, no 5º dia de vida desse embrião, e aí é bacana a gente mostrar aquela foto dos embriõezinhos, aquela segunda foto. Aquela segunda foto preta e branca pra gente, Rebequinha? Isso. Coloca aí no vídeo pra gente. No 5º dia, Sara, a gente consegue fazer o que a gente chama de biópsia. Então, a gente pega um pedacinho... A gente não, né? Bióloga, que eu não sou... Né? Não é sua praia. Não é minha praia. A bióloga pega um pedacinho do que vai formar a placenta e esse material é enviado para São Paulo, onde é realizado o que a gente chama de cariótipo, né? Uma avaliação genética, para ver se esse embrião ele é saudável. Não tem nenhuma alteração genética. Diagnosticar se ele tem exatamente alguma alteração no cromossomo, não sei o quê, nananã, e por aí vai. Síndrome de Down, outras síndromes mais comuns. Então, gente, ali, ó, no primeiro do lado esquerdo, a letra A, a gente tem um óvulo. Tá. Olha que lindo, bem redondinho. Ali na letra B, ele já foi fertilizado, então ele já vai mudando a aparência. Sim. Na letra C, é no dia seguinte. Na letra D, é no 2º dia de vida. E ele vai se dividindo até que a gente chega até a letra I, que a gente chama de blastocisto. Ele já está expandido, ele já é um embrião pronto para ser transferido ou congelado, de acordo com a ideia inicial do casal ou dessa mulher. Depois da fertilização, né? Isso, exatamente. Então, esses são os passos evolutivos da fertilização. Então, de óvulo até blastocisto, que é o 5º dia de vida de embrião.
A gente acho que é muito importante a gente tratar desse assunto. Tantas mulheres que às vezes querem engravidar, que querem ser mães e não conseguem. É uma opção maravilhosa, né? Que hoje a medicina está ao nosso favor, né? Está ao nosso lado. É incrível, né, Sara? Porque, assim, biologicamente, talvez a gente não tenha conseguido acompanhar o que o social foi. Né? Então, como eu disse, a gente posterga a maternidade, a gente vai trabalhar, a gente, às vezes, arrimo de família, sustento de família. E, às vezes, o bebê, um filho, naquele momento, talvez ficaria um pouco mais difícil da gente lidar e conciliar tudo. Não que seja impossível, mas talvez demandaria um pouco mais de trabalho. Né? E a tecnologia, a medicina consegue, hoje, com congelamento, propiciar isso pra gente. Então, mulherada, é pra ontem. Vamos lá. É isso aí, é pra ontem. Doutora Ludmila, obrigada. Te convido pra vocês ficar um pouquinho mais para experimentar essa receita maravilhosa. Nossa, essa eu quero super. Gostosa, fácil de fazer. Fit. E a gente fica feliz, né? Fica. Come sem culpa. Isso é maravilhosa. Maravilhoso. Você tem bichinho de estimação em casa? Não tenho. Não tem? Você tem, Sá? Gente, obrigada, viu, doutora? Foi um prazer recebê-la aqui e falar de um assunto tão importante. Você quer mandar beijo, né? Manda beijo. Quero, gente. Obrigada, Sara. Obrigada, Imagina, gente. Foi muito bacana passar esse tempo aqui com vocês e orientar nossas mulheres. E eu queria mandar um beijo para minha filha, Maria Laura, que ela fica esperando agora, ela está com 3 aninhos. Linda. E pedir para vocês, né, se vocês quiserem mais algumas informações, eu estou sempre fazendo vídeos no Instagram. Segue lá, @doutora_Ludi, Ludi, Seco, SEKO. Tá ótimo. Obrigada, Sara. Foi um prazer recebê-la. Tá convidada para voltar mais vezes, tá bom? Obrigada.